Comunicação. Uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano pode ter, não é Glauco? Ela pode começar uma guerra e pode começar uma paz. E ainda mais essa era de informações, como é que a gente compreende as informações, como a gente se comunica de uma forma adequada. Então você imagina, se adulto já é difícil, imagina uma criança e um adolescente. Nesse mundo conectado. Hiperconectado. Exatamente. E no episódio de hoje, pessoal, nosso convidado é o Pablo Faria, professor e pesquisador da Unicamp, com especialidade em comunicação não violenta. E o tema de hoje é um tema muito importante para você, pai, mãe, adolescente também, todo mundo, everybody, né, Glauco, que tá chegando agora. Sapiens, vamos sapiens nesse planeta. Parece que é um ser humano? Então é tá você aqui mesmo. Pensa, é você. Pensou, já era. E o tema de hoje é como se comunicar com adolescente sem brigar. E o que a série Adolescência do Netflix nos ensina, né, Glauco, como mexeu muito como nós aqui, como pais, como mexeu com a gente. Então, para você que está chegando no nosso canal agora, somos gratos pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal, né, Glauco? Ative as notificações e compartilhe para quem precisa ouvir e escutar e assistir o episódio de hoje. Ou seja, bem-vindos ao SantaCast, direto na causa, o podcast que vai além dos sintomas, navega saúde, comportamento e sociedade. Certo, Júlio? Certo, exatamente. Sem mais delongas. Mas antes tem que falar do ICCT. Opa, ICCT. Só para lembrar, pessoal que está chegando agora não sabe, mas você que sabe, nós apoiamos o ICCT, Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores. Para quem não conhece, ele existe há mais de 93 anos aqui em Campinas, Beverly Hills. Gostou de Beverly Hills? Gostou, né? Gostou? Eles vão matar nós. Pessoal, se você não tem tempo de ir lá conhecer, quer saber mais sobre o trabalho deles, nós temos uma playlist aqui que tem 6 episódios comentando sobre o trabalho fantástico que eles fazem. E se você quiser ser voluntário, de sexta-feira, o Futebol com Cegos às 10h30 com o Salmir Santos. Saudade, Salmir. E, Glauco, quem também tem celulares para doar, puder doar, General Manager, a gente sempre... Eu gosto dessa palavra, General Manager. Os caras têm o poder de multinacional, de tecnologia, tiver uma frota para trocar de celular, deixa lá no ICCT que você não faz ideia como a tecnologia ajuda. Mas vamos lá, galera. Série Netflix, mexeu demais comigo, mexeu demais com o Glauco, com o Pablo e a Giovana, que tá na cabine de comando aqui também. E provavelmente né, muitas pessoas. Eu vi gente ainda falando assim, entendi nada. Talvez porque você não é pai. Eu não gostei da série. A câmera. Não, vai ler um pouco sobre a direção. A câmera é fantástica. E aí, a gente conversando aqui, o Pablo vai falar sobre isso. Certo, Pablo? Vamos lá? É isso, queridos. Bom dia. Seja bem-vindo. Falamos tanto que o Pablo tava... Vai dar tempo. Estou me divertindo aqui. Mudamos um pouco a introdução, mas vai, né, Giovana? Vamos lá. Pablo, mas eu acho que antes de começar, linguística, cara. Galera confunde. Coloca acento, não, acento é gramática. O que é isso aí? É idioma, é a mesma coisa, né? Que o povo deve fazer. O povo deve confundir muita coisa aí, né? Sim, ninguém tem a menor ideia, né, do que linguística é. Então, antigamente tinha trema. Nossa, no U, né, de GUI. Né, linguística, tinha esse trema que o acordo ortográfico removeu. Some com isso. Não precisamos. Primeira coisa que o Otávio comemorou, certeza. O Otávio fez aleluia! Então, assim, eu também, né? Então, eu gosto, acho que é legal. Assim, grosso modo, poderia-se dizer que é o estudo científico da linguagem, como um fenômeno, para alguns linguistas, parte dos linguistas, é um fenômeno natural, biológico, psicológico. Digamos assim, a nossa espécie teria no DNA a capacidade de falar. Nossa, que demais. Né? E isso então é estudado a partir de uma perspectiva mais biológica, como fenômeno natural. Mas outra grande parte da linguística entende a linguagem como um fenômeno sociocultural. Então vai estudar ela em outras bases, mas preocupado mais com a interação, com a história da língua. E aí dentro da linguística tem milhões de áreas. A gente estava conversando um pouco aqui antes sobre isso. Mas a minha, por exemplo, é a aquisição da linguagem. Então eu foco mais no processo que leva uma criança, desde o nascimento até ser um falante da língua. Né? Então isso é a área de aquisição da linguagem, que dentro dela também a gente pode dar guarida aos estudos de uma aprendizagem de uma segunda língua, por exemplo. Mais tardiamente, ou num contexto bilíngue, em que a criança cresce ouvindo mais de uma língua. Então, também a área cuida desses assuntos. Mas dentro da linguística você tem as pessoas dedicadas apenas a descrever línguas humanas,
principalmente aquelas ainda não descritas, então línguas de povos mais isolados. Então a gente quer saber como é a gramática, como é a fonologia, como é a sintaxe, como é a semântica. E aí você vai, tem gente que vai estudar a análise do discurso, a parte dos textos, a linguística textual. Você tem o pessoal que vai estudar sociolinguística, que é como interage linguagem e sociedade. Como é que eu mudo o meu jeito de falar, se eu estou falando com o meu avô, se eu estou falando com o meu filho, se eu estou falando com o meu chefe, se eu estou dando uma palestra, se eu estou numa mesa de bar. Então a gente varia muito os registros, os estilos de fala. Bem amplo. É uma área enorme, né? Grande guarda-chuva de tudo é linguística, né? E ela faz interface também, dependendo do assunto que você trata, com psicologia, com computação. Então existe a linguística computacional, por exemplo, as IAs de hoje em dia. É baseada em pesquisa de linguística computacional, ou seja, como processar a linguagem de um jeito eficaz, né? Usando a tecnologia. Então é uma área muito rica, muito apaixonante quando você... Assim, igual eu falei, eu não tinha ideia nenhuma quando eu caí na linguística, acho que é até uma coisa que eu já posso aproveitar para falar. Como é que eu cheguei Como é que você chegou aí? Então, em 2005, eu estava querendo fazer o curso de música popular na Unicamp. Eu já era formado em ciência da computação, é minha graduação, mas já estava meio de saco cheio e procurando outra coisa para fazer da vida. E eu era músico, falei, vou fazer música. Vou levar isso a sério, virar um produtor, né? De repente, músico e produtor e tal. E fiz o vestibular da Unicamp 2 vezes, em 2004 para 2005. Não passei na prova de aptidão. Em 2005 prestei de novo. Não passei na prova de aptidão. Eita, mas eu ia falar, agora eu consegui. Agora, não consegui. Estudei, fiz aula particular, tudo. Não passei na prova de aptidão. Os carinhas são muito bons. Assim, os alunos já vêm com 10 anos, 12 anos de conservatório. Ou é um gênio mesmo, nem é autodidata, mas é um gêniozinho da música. Então eu não tinha chance com esses caras. Né? Mas a segunda opção que eu coloquei foi letras, o curso de letras da Unicamp. Não sabia muito o que era, não. Falei, vou lá fazer esse letras aí. E fui chamado, porque a nota geral foi boa, fui chamado na segunda chamada para o curso de letras. E aí, dentro do curso de letras, eu fui vendo as disciplinas e tem lá o curso de linguística na Unicamp, né? O bacharelado em linguística. Então, eu comecei a pegar disciplinas desse bacharelado. Falei, nunca ouvi falar, deixa eu ouvir isso aí um pouco mais. Quando eu comecei a ver as diferentes áreas, os diferentes tópicos, eu fiquei encantado. Falei, cara, isso aqui é muito interessante. E comecei vagarzinho a falar assim, não, eu acho que eu vou ficar aqui. Né? Assim, no meio de 2007, ou seja, 1 ano e meio depois, eu tinha decidido, não vai ser mais música, vai ser linguística. E como eu já tinha graduação, então eu já fui para o mestrado. Fui para o doutorado, já adiantei o processo. Né? Não precisei esperar terminar o curso. E nem terminei, na verdade, o curso de letras. Deixa pra... Não quero também dar aula de português em escola. Então eu fui fazendo a pós-graduação nessa área de aquisição da linguagem. E fui me especializando, fiz um pós-doutorado e aí logo assim, mais pro final do meu pós-doutorado vieram os concursos na Unicamp na minha área. Nossa, caiu. Tudo muito, assim, o universo conspirou. E aí eu passei em 2 concursos, mas um em segundo lugar, o outro em primeiro, e aí eu assumi então nessa vaga que é a minha área mesmo, que é a área de aquisição da linguagem, em 2016. Então eu estou aí desde 2016 como professor da Unicamp, atuando dentro da linguística. Né? Nossa, olha o campo que abre de linguística, eu não tinha nem ideia, e o processo, não, e como você chegou, né? Como eu cheguei, eu saí a graduação em ciência da computação, mas a primeira graduação que eu entrei na vida foi em engenharia elétrica. Nossa, então eu era aquele cara assim, sou exatas. Não gostava de ler no colégio. A Giovana lá levantando. Que é isso? Exato. Na época da escola eu não era um leitor. No vestibular eu só lia resumo de jornal dos livros. Eu não li os livros. Porque eu não tinha paciência. Então, assim, português era a disciplina que talvez uma das que eu ia pior. Assim, sou bom para escrever, mas não era bom para seguir o que o professor queria. Entendi. Ler os livros que ele queria que eu lesse. Fazer Então, de repente, eu estou aqui na área de linguística, tratando da língua o tempo inteiro. Né?
realmente fui me encontrando mais tarde na minha vida mesmo. Nossa, Fabrício, você falou da aquisição, né? Como a gente aprende a língua. Por isso que quando você olhou o Isaac, ele já tá falando. Lembra Exatamente, quando a gente se conheceu? lembra? Por que o Isaac... Eu falei, ele já tava com quantos? 10 meses ali? Não, eu tava um pouquinho menos, eu tava com 6 para 7. Então ele tava começando a balbuciar. Isso, agora ele já tá que começa... E quantos anos realmente começa essa aquisição? Na média, 12 meses a gente espera que a criança esteja produzindo as primeiras palavras. Na média. Mas, por exemplo, minha filha com 9 já tinha produzido a primeira palavra. Né? Então, meninas em geral são mais rápidas na aquisição da linguagem. Mas na média 12, mas pode ter criança que vai começar a falar tarde, perto dos 2 anos, ou até depois. Né? E a gente não... O que a gente faz? A gente explica para as pessoas para desmistificar um pouco, fala assim, ó, a variação é normal. A média é 12 meses para a primeira palavra surgir, mas é normal que se varie bastante. Né? É só se a criança, a gente só fala assim, só se preocupe caso o seu filho não esteja entendendo você nas interações. Aí é um sinal mais preocupante, porque a produção não é garantia, quer dizer, ela vem depois da compreensão, né? A produção. Então, se o seu filho vai falar com 12 meses, provavelmente ele já está entendendo palavras antes. Olha. Certo? A compreensão dele vem primeiro. Então, se você já fala o nome, com 9 meses ele já vira a cabecinha, então já... ele já está começando a entender que aquilo é uma... Né? Ele, obviamente, não sabe o que é linguagem, mas ele já está entendendo que aquilo significa alguma coisa o nome, consistente. Por exemplo, agora eu falo Isaac, ele já... Exato. Já tá virando, ou a criança está lá brincando com a mãe, de repente, digamos, você está morando numa casa, vamos supor, ou faz um barulho da porta abrindo da sala. Aí ela fala, papai, né? O papai chegou. Se a criança já vira para a direção de onde você provavelmente vem, é porque ela já está entendendo. Papai faz referência àquela pessoa com quem eu convivo. Né? Mesmo que a palavra que ela ainda não diga. Né? Então, ela não dizer não necessariamente é um sinal preocupante. Mesmo que até os 2 anos e pouco. Se ela não entender... Aí a gente começa a falar, vamos olhar de perto o que está acontecendo. Porque se nas interações você fala, pega o cavalinho, ela não entende o que você está pedindo, quando você está brincando com ela com 1 ano e pouco, aí eu já começo a achar que tem alguma coisa desviante mesmo com essa criança, a gente precisa olhar mais de perto. Né? Nossa, perfeito. Mas existe um percurso esperado. Então, com 6 meses o balbucio, com 12 meses a primeira palavra, com 1 ano e meio... começa a produzir frases de 2 palavras, pelo menos, né? Ai, que massa. Ela começa a combinar. Com 2 anos, né? E a partir dos 2 anos completos, você vai começar a ver ela produzir frases mais bem feitinhas, porque no começo é assim, tipo, gosta sorvete. Ela não vai dizer gosto de sorvete. Ela ainda não sabe fazer primeira pessoa, segunda, terceira. Ela ainda não sabe falar a preposição. Mas ela vai... conseguir dizer alguma coisa, tipo, gosta sorvete. Mas a partir né, quando ela completa os 2 anos, que entra no 3º ano de vida, ela começa a colocar na fala dela esses elementos. Artigos, preposições, que a gente chama de elementos puramente gramaticais. Entendi. Então ela começa a expandir a fala dela. Né? Então você tem um percurso esperado que você vai monitorando as crianças, né? E a gente vai fazer estudos, por exemplo, eu falo, se eu acho que tal coisa aparece por volta dos 3 anos, então eu pego um grupo de 40 crianças com essa faixa etária para ver se realmente todas elas já adquiriram aquilo lá, que eu estou achando que é esperado naquela faixa etária. E quando você vê no grupo, de fato, você vê que a maior parte das crianças adquiriu mesmo. Né? E que realmente as crianças que se desviam um pouco mais são casos mais... é a minoria, né? Então, existe, de fato, Isso leva muita gente a dizer que é por isso que alguns defendem. Então, a gente tem isso no DNA. Porque se todas as crianças, e mesmo a criança que atrasou na aprendizagem no início, se ela não tiver realmente uma questão cognitiva prejudicando ela, mesmo que ela atrasou no início, com 4, 5 anos, ela está igual às outras. Ela consegue ainda... Ela chega lá no que diz respeito ao conhecimento gramatical da língua.
certo? Então o importante é isso, é que lá por 4, 5 anos ela está se virando já está conversando com todo mundo, já está entendendo, está sabendo contar histórias, assim, não como um adulto, mas já consegue elaborar. Né? Você falou sobre essa questão da gramática, né? A linguagem é gramática. A tecnologia, ela, lógico, atrapalha ou ajuda na aprendizagem da criança? No caso, não estamos falando sobre vídeo, mas da parte gramatical mesmo, a tecnologia ajuda muito? Olha, no período de aquisição inicial, a gente não... Tem estudos que tentam ver o efeito de dispositivos, tablets, TV, né? Porque você tem programas que estão visando essas criancinhas até para ajudar o desenvolvimento do vocabulário, de outras coisas, né? Na gramática já é mais difícil de interferir, porque o conhecimento gramatical ele é uma coisa muito inconsciente, certo? Eu vou aprendendo sem saber que eu estou aprendendo a gramática da língua. A criança não faz o menor esforço para aprender a língua. Ela vai ouvindo aquilo e vai fazendo sentido. A gramática, você não consegue controlar a gramática de alguém, por exemplo. Se eu digo para você mesmo adulto, fala assim, ó, a partir de hoje, o seu português vai mudar a gramática. Tá? Você não vai mais usar artigo. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir. Você vai ter que fazer muito esforço para não dizer o artigo. Por quê? Porque o seu conhecimento gramatical ele é inconsciente. Você vai... Difícil desconstruir... Você não desconstrói isso. Você pode aprender outra língua que não tem artigo. Mas você não desconstrói o seu conhecimento do português. Então, já com vocabulário, sim, você fica aprendendo a vida inteira. Nunca para de aprender o vocabulário. Vocabulário é eterno, dá o download o tempo inteiro. Enquanto você está surgindo novas palavras, você vai ter que aprender novas palavras. Né? E aí, dependendo do quanto você lê, do quanto você conversa com diferentes pessoas, seu vocabulário vai ser mais rico ou menos rico. Certo? Então, tem pessoas, na média, disse que um adulto, eu acho que tem por volta de 40, 50 mil palavras que ele conhece. Um adulto médio. Certo? Mas você vai ter um cara que é muito erudito, fora da curva que vai... conhece 100 mil palavras, conhece muito mais, né? 80 mil, 70 mil, porque ele lê muita coisa, ele se informa muito. E tem a pessoa que está também abaixo dos 50 mil, certo? Porque não lê quase nada, talvez, ou ela vive num contexto mais isolado, né? Então ela só precisa, não precisa saber todas as palavras, ela sabe aquilo que ela usa, né? Então, isso é muito variável, mas mesmo o erudito que sabe 80 mil palavras ou a pessoa que sabe 20 mil, elas são falantes do português, elas sabem a mesma gramática. Que coisa. Entendeu? Boa. Isso é que é legal, porque você consegue separar essas duas coisas. Você vai estudando, você vai vendo que então a gramática ela é um aspecto da linguagem que é aprendido de um modo diferente do vocabulário. Né? Porque não depende tanto de a pessoa ser pobre, rica, ler muito ou ler pouco. A gramática do português falado, obviamente, porque tem o português também escrito, que é um pouco diferente. Né? Mas o português falado, eu e você temos a mesma gramática, independente do quanto é o tamanho do nosso vocabulário, de quantas línguas a gente fala mais do que o português. Nossa gramática do português falado é basicamente a mesma se a gente cresceu na mesma região. Entendi. Então, isso por geração muda o vocabulário? Muda, né? Mas tem umas coisas muito legais. Tem pessoas que foram estudar, porque o preconceito linguístico é uma coisa muito forte. E muitos linguistas militam, né? Trabalham para desconstruir esses preconceitos. E teve um texto americano que eu li uma vez que eu achei muito legal, porque era tirando onda mesmo com as pessoas que falam assim, essa juventude acabou com a língua. Provavelmente vocês já ouviram alguma pessoa mais idosa, porque na minha época não escrevia de outra geração anterior falar isso. O que essa menina escreveu aqui? Não sabe falar. Não sabe falar. Tudo abreviado. Exatamente. Né? Será que eu escrevo agora abreviado? Não escrevo, Isso, exato. Estão acabando com a língua, não. Bom, linguista vai tentar mostrar, é só você estudar a história. A língua sempre muda. Língua não é uma coisa estática, certo? Se você olha o português há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, ele era outra coisa, não é diferente. Então, ela é uma coisa viva. A língua é uma coisa viva, assim como a gente. Então, ela muda. Né? Mas quando você olha o vocabulário, se você pega, digamos, grava tudo que uma pessoa disse, super erudita, da geração anterior, e tudo que um adolescente de 12 anos disse, você pega o mesmo tanto de dados, sei lá, 100 mil palavras,
né, gravei ou transcrevi, joga isso no computador, fala para ele assim, ranqueie as palavras por frequência, por favor, da mais frequente para menos frequente, e me diz qual é a proporção de tudo que a pessoa falou, as 20 primeiras palavras mais frequentes, qual é a proporção que elas ocupam no todo. Certo? Você soma a quantidade dessas 20 primeiras palavras da pessoa da geração anterior, da pessoa da geração anterior, é basicamente igual à proporção geral. Então, são 20 palavras distintas, talvez, né? Porque pode ter uma coisa ou outra diferente de geração, mas essa pessoa de outra geração, quando ela fala, ela tende a usar 20 palavras muito frequentemente, assim como uma pessoa de 12 anos. Só muda quais são, mas não muda o funcionamento. Não é mais pobre a linguagem do Fica como se fosse um hábito essa linguagem, ela fica padronizada. Porque é uma curva, a gente fala isso, é uma curva de Zipf. É um estudioso, enfim, acho que norte-americano, não tenho certeza agora, mas ele estudou vários fenômenos sociais humanos. Por exemplo, se você pega cidades num país e ordena elas em termos de população, você vai ter uma curva exponencial. Assim, a primeira cidade aparece lá no alto, por exemplo, pega São Paulo, 22 milhões de habitantes. Tá aqui. Sei lá, o estado, né? Ou a cidade, acho que a cidade tem 22. A grande São Paulo tem 22 milhões. Isso aqui é gente pra caramba. É muita gente. Memória agora. Você olha a segunda, que eu acho, sei lá, é Rio de Janeiro, talvez, já tem tipo 10 milhões, cai para metade. A terceira vai tender a ser 1/3 da primeira. Então ele começou a olhar para vários países do mundo e elencando cidades, ele começou a achar uma curva muito parecida. Por alguma razão, e aí vários fenômenos humanos, e a linguagem é um deles, as palavras que eu digo, a frequência delas responde a essa lei também, que foi chamada de lei de Zipf. Que ninguém sabe a causa. Mas por alguma razão, vários fenômenos humanos, eles correspondem a essa... Quando você olha a frequência, você vê esse tipo de coisa. Então, os linguistas usam esse tipo de informação para falar, olha, a linguagem do seu filho não é mais pobre que a sua. Ela só é diferente. Tem outro vocabulário. Mas a riqueza da fala é igual à sua. O que pode ser diferente é sim, claro. Se você leu muito mais obras do Machado de Assis, do José Saramago, você vai conhecer mais diversidades textuais, gramaticais, palavras que você não um tem vocabulário mais suas ramificações vão exatamente. Mudando. Mas a gramática e a frequência das palavras que você usa é muito parecido. Então isso vai desmistificando muita coisa, né? Muita coisa que a gente tem preconceito linguístico. Então não existe para o linguista, não existe língua errada. Por exemplo, ninguém fala errado, porque é um fenômeno natural. Você fala uma língua, a língua que você fala é a língua que você fala, certo? Então é a mesma coisa assim, um biólogo, Você não consegue imaginar um biólogo encontrando uma espécie nova e falando assim, essa espécie está errada, não deveria existir. Porque ela é diferente das outras que eu conheço. Não. Ele fala, eu tenho que rever minha teoria. Se a minha teoria não previa essa espécie, ela vai ter que passar a prever. Ele não nega o fenômeno, né? Ele tenta melhorar a teoria para dar conta daquele fenômeno. Para o linguista é a mesma coisa. Então eu vou para a língua, eu estudo o modo como o cara fala no interior de Pernambuco, o modo como ele fala na capital em São Paulo, o modo como ele fala numa tribo isolada, e eu olho para aquilo e entendo que aquilo é um fenômeno natural ou sociocultural, enfim, mas é um fenômeno do mundo. Então eu vou descrever o fenômeno. Eu vou tentar entender como aquela língua se desenvolveu, ou por que o português de uma certa região da Bahia se tornou um pouco diferente do português falado no Goiás, no Maranhão. Eu vou tentar entender historicamente como é que essas coisas se diferenciaram, mas eu não vou assumir que uma é mais certa que a outra, certo? Porque não é isso o papel do linguista. O linguista é um cientista. Ele não define o que é certo e o que é errado. Isso é o papel, como eu estava conversando antes com vocês, do gramático prescritivo. A pessoa que escreve a gramática da escola, a gramática que a gente usa, ou define as regras de redação de um texto jornalístico, ele está, de fato, tentando dizer para você o que é aceito e o que não é aceito. Isso é uma outra coisa. Isso não é linguista que faz isso. É a pessoa que vai olhar para as regras vigentes da gramática normativa e vai fazer um livro sobre isso para você entender quais são. Né? E esse é um artefato, essa é uma língua artificial. Né? Não, perfeito. Posso
Bom, vamos ver. Talvez você tenha Não, pensado eu vou puxar do adolescente. Eu ia puxar o adolescente com a tecnologia. Por isso que eu ia falar. Porque assim, ó, há 15 anos, a nossa linguagem era totalmente diferente. Vou por 15, vamos por uns 20. Vamos pegar vamos uma por 20, 80, inteira, 20. Vai, geração inteira que a gente... Os caras que subiam em árvore. andava de carrinho de rolemã. Tampando o dedo A comunicação era meio, eu vou chamar meio primitiva Exato. entre a gente. Às vezes falava palavrão, às vezes não. Não tinha celular, não tinha essa Exato. tecnologia envolvida. Exato. E a aquisição nossa da linguagem, ela foi evoluindo e aí a gente foi se tornando adulto, ela entrou. Você só vai brincar depois de terminar a tarefa. E terminava a tarefa, o bicho Isso pegava. quando a gente falar de comunicação não violenta, isso aí vai ser importante. Mas, E aí quando a gente Tipo de pega essa dinâmica. evolução dos celulares, eu escuto muito assim, o adolescente ainda não tem um cérebro formado e às vezes vai fazer besteira. Como Exatamente, no caso da tem série um que a gente vai... desenvolvimento Tem aí um desenvolvimento que- que ainda ele precisa. Até falar, não pode usar nenhuma substância até determinada idade porque o cérebro Exato. não está formado. E aí a gente pensa que na nossa época, para falar ou escrever, a gente usava caderno de caligrafia, os professores incentivando a leitura, só que não tinha aqui o celular para a gente Exato. estimular, compreender o mundo. E aí, como eu até mencionei no começo, é Nem tanta os informação. MCs. Nem os MCs. Desculpa, Giovanni. Não Não vou ser tinha. cancelado. Não tinha nem os Não, MCs. não tinha muita gente ainda. Mas agora você me perdeu a linha de raciocínio, cara. Não, e aí a gente pega, como hoje eu falo que a gente virou, a nossa comunicação ficou em totens laterais, de figuras, e até a gente pegar o exemplo da série da adolescência, que só descobrem o que acontece por causa da comunicação Como ali. interpretar os emojis, como Então, interpretar... E o policial, na realidade, pai do menino, ele fez um papel de. Tipo, o menino meio que falou: pai, você é meio otário, cara. Você tá... A curva tá aqui, você tá chutando pra lá o negócio. Tá passando vergonha. Tá. Então, assim, Paulo, porque essa evolução, será que a gente vai ficar com dificuldade na nossa, nossa linguagem, comunicação nossa? É o repertório, as palavras mesmo, né? O vocabulário. Exato. Você percebe que as Eu vou crianças puxar estão um gancho disso aí que eu acho que... Vamos ver se vai na direção que Não vocês sei se estão ainda. pensando. Vai, Pode mas ser. acabei, vai. Não, porque aí você pega os Gen Z, que é essa geração que nem quer trabalhar. Não, e assim, não tô aqui criticando. De novo, Vamos a evolução, pensar, são falando- diferentes. vamos pensar, são São diferentes, diferentes. é uma outra geração. Só que eu vejo que são desanimados. Parece. né? É. Desanimados, obrigado por corrigir. O que você falou? Você não consegue, parece que você está falando com outros. VC, tudo abreviado. E quando fala. A grande maioria que eu tenho contato, às vezes, poucos, eu falo: caramba, alguma coisa está acontecendo. Exato. Tá atrofiado ou não, é uma pessoa muito Mais introvertida. Uma geração mais introspecta, talvez. por conta da tecnologia, mais apáticos, menos sociáveis, apesar de ser humano, é aquilo, né? A gente nasce, depende do outro. Não, tem mas como. a gente é afetado Sim, né? pelo momento histórico que a gente vive. Não sei se pelo enriqueceu contexto aí o a que gente o Júlio falou, mas dentro porque a gente desse puxa balaio, pra série linguagem, pra gente ver tecnologia, o que que- adolescência. Porque na série, lembra que a gente conversou, Pablo? Tem vários. Tem vários elementos ali, Ali, né? né? A gente vai selecionar alguns hoje, mas tem várias coisas legais na série. Janela do Não, Mas mas, eu gente, acho- galera. Mas o que eu achei legal que vocês puxaram, esse gancho para adolescência? Porque a gente estava falando agora que uma das coisas que a linguística já mostrou pra gente é que, se por um lado eu posso ter muita diferença de vocabulário, eu posso ter muita diferença de estilo de linguagem, de fala, por outro lado a gramática ainda é a mesma. Certo? A gramática ainda é a mesma, o sintaxe do português ainda é a mesma. Se eu digo João beijou Maria, o adolescente que fala JBM continua sendo sujeito, verbo, objeto. Aí se fosse o abecedário fonético da aviação, Isso. Juliette, Mike, Papá, Isso. ainda beleza, né? Certo? Então, assim, ele boa. pode mudar o estilo, ele pode mudar o vocabulário, mas a regra Regra de como tá, construir as frases continua a mesma. Então, existe, para nossa esperança, para nossa alegria, existe um espaço de inteligibilidade que se mantém. Não se perde de uma geração para outra a inteligibilidade. Certo? O que se perde, justamente, quer dizer, o que gera um desafio é que, se eu não tiver consciência de que o vocabulário do meu filho pode ser um pouco diferente do meu e o meu é diferente do dele, se eu esquecer disso e se eu ir para cima dele, tentar fazer ele falar só a minha língua ou ele tentar só que eu fale a dele, começa a ter um problema de comunicação. Porque aí isso vai incidir agora, no caso, vamos pensar dos emojis lá da série, quando o policial não está interpretando os emojis, acha que é porque ela está gostando Chavecando do menino, ele, né? chavecando o menino, e ao contrário, ela está fazendo bullying com o menino. Então, na medida em que eu não reconheço o valor simbólico, o valor semântico
de uma certa expressão que o meu filho usa e ele não entende o valor semântico de outras expressões que eu uso, aí tem uma ruptura importante, né, na comunicação. Né, gera um obstáculo. Né? Então é preciso, sim, num certo sentido, claro. Como é que as pessoas superam esse obstáculo? Quando elas têm interesse em se aproximar do mundo um do outro. Então assim, eu preciso ter esse interesse. Eu preciso olhar assim para o meu filho e falar, cara, vamos me dar uma aula aqui desses emojis, dessas coisas, porque eu não sei. Eu quero aprender. Eu falo isso para ela. Minha filha tem 13. Né? E às vezes eu escrevo para ela, ela vive longe, ela vive em Goiânia, eu vivo aqui, né? E eu escrevo para ela, como é que você tá? Não sei o que, ela manda um sticker, ela manda uns emojis, ela manda um GIF. BD, manda 3 letras. E aí eu falo, filhona, você vai ter que traduzir pro papai. Você traduz aí, mas tem que ser sincero, uai. Eu não sou, né? É outra geração. Né? Então, a gramática é a mesma. As emoções, ela continua sendo um ser humano que tem as mesmas emoções. Ela continua sendo um ser humano que tem necessidades como eu tenho. Então, existe um plano da nossa existência que é comum. Um avô, bisavô de 80 anos é tão ser humano quanto o seu netinho de 2, 3 ou 4. Necessidades, sentimentos, continua sendo o mesmo. Certo? Agora, como eu expresso isso na minha geração, como você expressa na sua, pode ter uma diferença grande. Né? Sim, sim. Então, isso e aí eu diria que isso é uma espécie de alfabetização, digamos assim, né? Uma alfabetização no nível mais, não é só decodificar a língua, mas é entender como que de uma geração para outra mudou a forma de expressar certas coisas. Nossa, mudou muito. E não faz pouco tempo. Se você olhar e falar, não, foi ontem. Exato. Quando eu dou muito curso de comunicação não violenta, e aí as pessoas, mesmo o Marshall também cita aqui no livro dele, mas nos meus cursos eu ouço isso. Mas não... Pablo, não dá para falar de sentimento no ambiente de trabalho, sinto muito. Como é que eu vou chegar no trabalho, estou chateado com meu colega ou com meu chefe e falar, olha, eu estou me sentindo chateado. Porque eu tenho uma necessidade de mais respeito aqui, de colaboração, e não estou tendo. Eu falei assim, aí ela fala, não dá para eu dizer isso no meu trabalho, né? Porque se tem uma sensação de que não é bem-vindo falar de sentimentos, de vulnerabilidade. Né? Que alguém pode pegar isso e usar contra. Exato. Então, aí eu tento mostrar para as pessoas que a comunicação não violenta não é sobre dizer uma coisa mecanicamente. Você não é para aprender a falar uma fórmula. É para você entender o seguinte, antes de abrir a boca, você precisa ter consciência do que você está sentindo. Você precisa ter consciência do que você precisa. Consciência. Certo? E se eu ouço o meu filho, por exemplo, seja lá como ele está se expressando, o que é importante do perspectiva da comunicação não violenta é eu ficar curioso sobre o que o meu filho está sentindo para dizer isso. O que ele pode estar precisando quando ele diz isso? O que o meu chefe, quando vai lá e grita comigo, sim, ou com um colega meu, o que ele pode estar sentindo? O que ele pode estar precisando? Eu não preciso verbalizar para o meu chefe. Mas o foco da minha atenção vai para esse lugar. Para a humanidade do meu chefe, para a humanidade do meu filho, para a minha própria humanidade. Então é aí que eu acho que é legal, assim, como que a linguística, eu como linguista, entrando no mundo da comunicação não violenta nos últimos anos, como é que essas duas coisas se integraram, né? É porque a linguística já me mostrou isso, já me mostrou que, em primeiro lugar, as diferenças entre gerações do ponto de vista linguístico são mais, quando a gente pensa na estrutura da língua, são pequenas, que é a gramática. A diferença é pequena. Onde a diferença começa a crescer é quando eu entro nos níveis mais semântico, discursivo, pragmático. Aí começa... Certo? Porque tudo isso atravessa a linguagem. Né? Você, acho que no começo aqui estava falando, a comunicação está em tudo. Né? O ser humano é um ser simbólico. Nossa, um ser de comunicação, um ser de expressão. Tem gente que defende que, na verdade, essa é a nossa diferença em relação a outras espécies. Nós somos seres que têm necessidade de se fazer entender e têm capacidade de entender o outro, no nível muito mais profundo. Porque outras espécies se comunicam.
Certo? O passarinho tem Passarinho lá um canto para acasalamento. Quem estão trocando ideia, né? Baleias tem lá o seu... que inclusive é incrível, porque diz que ela começa uma frase e depois continua ela daqui de 6 meses quando encontra de novo a mesma baleia. Tipo assim, elas conseguem continuar a conversa. Né? O dízimo. Igual aquela brincadeira que a gente fazia. Certo? Rapaz. Então, assim, tem coisas, as outras espécies fazem coisas incríveis. O que não temos evidência ainda é de que elas conseguem chegar nesse nível que a gente chega. Certo? Assim, eu consigo inferir a sua intenção comunicativa. Vou explicar para vocês o que é isso. Você chega numa sala, por exemplo, alguém chega aqui no nosso ambiente e fala, e entra e faz assim, e fala, nossa, tá frio. Você acha que ela está só dizendo que está frio? Ou ela pode estar dizendo algo mais para você? O seu ambiente não tá me acolhendo. Me acolhendo. Sei lá, foi a primeira hora que você falou isso, você me pensou, veio isso. Né? Que ela pode estar fazendo um pedido, tipo, dá para aumentar a temperatura? Pode. Ela pode estar dizendo, desliga o ar-condicionado? Pode também, quieto. Você só falou uma... Vocês viram no freezer? Exato. Tipo você está tomando uma Coca-Cola, seu amigo, seu irmão chega e fala, nossa, eu gosto de Coca-Cola, hein? Ele não está só dizendo que gosta de Coca-Cola. Tem outro. Dá para você também gosta de Coca-Cola? Dá para você me dar um pouquinho dessa Coca-Cola aí? Né? Porque se você falar, bom saber, e ficar na sua... Só ele vai pedir falar, acute, né? Cara, pô, eu vou ter que dizer diretamente, me dá um pouco. Então a gente usa a linguagem, diz uma coisa para dizer outra. Certo? Isso é muito doido. Ironia. Nossa. Certo? A pessoa chega para você e fala, nossa, eu achei a fala dela tão inteligente, ela me parece ser inteligente. Você conhece a pessoa e tem uma outra visão, você fala, super inteligente. Revira o olho, faz um tom de voz, não é? Você disse, as suas palavras ela é super inteligente. Mas o que você disse é o contrário, certo? Você já achava que ela era... Você está dizendo, ela é burra. Ela é burra. Na minha perspectiva, ela é burra. Sim. Você usou a ironia para comunicar o contrário do que as suas palavras disseram. Que doideira. E até onde a gente entende, nenhuma espécie consegue fazer isso. Ela consegue comunicar, mas ela não consegue pôr uma outra mensagem por cima do que ela disse. E a gente tem essa capacidade de dizer muito mais do que as palavras estão dizendo. Aí o olhar ajuda, a expressão facial ajuda, o tom de voz comunica, né? A situação comunica, certo? E eu quero pegar um gancho dessa situação comunica. Por exemplo, o menino e o pai. Porque parece que o pai era um cara presente ali que talvez aparentemente o que a série mostra pra gente violento, é que o pai assim, era um bom pai, no sentido normal de um bom pai. É o cara com as suas limitações, obviamente como todos nós temos, sim, né? Mas uma pessoa, um indivíduo médio que se preocupa com a família, trabalhador, né? Ali, ensinou valores, porque quando ele soube do que aconteceu, ele falava, meu filho não pode ter feito isso. Porque com certeza não era um valor aqui em casa. Não, a menina falou, eu não fiz nada, pai. E ele acredita. Relacionamento. E tem gente que criticou a postura do pai, que a hora que viu ficou só chorando e não falou. Mas, gente, qual que é a reação? Como que o seu mundo desaba naquele momento? Eu até me arrepia, pelo amor de Deus. Tem como você saber que seu filho fez uma coisa dessa e não se abalar, né? E nem querer que o filho, naquela cena, o filho tente encostar nele, né? Ele tipo, afasta, mas por quê? Eu tô com muita dor, eu preciso processar essa dor. Mas é incrível, porque o pai, imediatamente, assim, depois que ele processa, ele abraça o filho. Porque primeiro ele precisou processar a dor dele. Em seguida, ganhou espaço interno para olhar para o filho e falar, puxa vida, né? Você é meu filho. Né? E se voltar para ele. Então, assim, inclusive, né, vamos pensar lá um pouco, trazer para a série um pouco essa coisa de como a linguagem, tentar fazer uma relação com isso que eu vinha dizendo. Né? Tem um momento, o filho está o tempo inteiro dizendo, eu não fiz, não fui eu não fiz nada, né, eu não fiz nada, né, eu não fiz nada. A série não aprofunda muito as razões do filho para negar, mas minimamente a gente como ser humano provavelmente já negou que fez uma lambança em algum momento. Sim, alguma vez certo? na vida, ainda Você mais negou. adolescente. Não, Negou pai, eu não fiz isso.
uma das razões básicas é medo. Medo. Sim. Certo? Você tem medo das consequências. Você tem medo de deixar de ser amado. Medo de deixar de ser aceito. Então, minimamente, aquele menino estava tentando se resguardar. Assim, cara, meu pai precisa continuar me amando. Se ele souber o que eu fiz, será que ele vai me amar? Então, né, minimamente, você pode imaginar que isso está lá. Né? Mas tem uma cena que mexe muito comigo, que é quando o pai ele senta com o filho. Todo mundo sai da sala e antes dele ver o vídeo, ele pergunta para o filho, não importa o que você fez e se fez ou não. Eu só quero saber de você. O que você fez? Você fez ou não fez isso? Pode dizer. Né? Não importa. E o filho não dá conta de dizer. Ele não dá conta. Ele continua dizendo, não, pai, eu não fiz. Né? Então, e é por isso que o pai depois desmonta. Porque ele acreditou. Ele estava tão desesperado para aquilo não ser verdade, né? Que quando o filho diz não fez, ele fala, pronto, então vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Né? E ele fica esperançoso. E quando ele vê o vídeo, ali ele não... aquilo é a morte, velho. Aquilo é uma facada no coração, foda, velho. É convincente demais a atuação dele, né? E ao mesmo tempo a vulnerabilidade, assim, como é que eu vou lidar com isso? O tempo inteiro ele transmite isso pra gente. Como é que eu vou lidar com isso? Ele vai no advogado e fala, o que eu vou fazer? Como é que eu me porto? Né? Porque, assim, ninguém está preparado para uma situação dessa. Né? Agora, eu fiquei pensando naquela cena, né? O filho ainda não disse para ele, né? E quando eu comecei a trabalhar com a comunicação não violenta, eu comecei a entender, porque eu não tinha uma compreensão clara até então, do quanto a gente não diz do que a gente sente. Nossa. Todas as nossas relações. A gente acha, eu sempre conversei muito com a minha esposa, com meu namorado, com meu companheiro, com meu filho. A gente sempre dialoga. Mas normalmente os nossos diálogos estão no nível das nossas opiniões. E falar mal dos outros. Falar bem, falar mal, mas isso aí. Mais mal do que bem normalmente a gente política, fala. Alguma coisa, você vai entrar nisso aí. Mas é o mundo das opiniões. Então, por exemplo, eu vou falar com meu filho, eu vou falar dos meus valores, né? Olha, eu acho que não é educado você falar assim com o mais velho. Ou, filho, a escola é importante, você precisa ter uma carreira no futuro de sucesso. Então, eu posso conversar muito com meu filho, mas eu estou conversando sobre o que eu penso. E o meu filho também me diz o que ele pensa das coisas, quando muito. Uhum. Ainda mais quando ele está na adolescência. Ele também não fica nem à vontade para dizer o que ele pensa para o pai e para a mãe. E pai e mãe que podas. Eu acho que entra Não, porque, gente, é uma relação difícil. Vamos lá. Não é. Se nossos pais soubessem metade do que a gente fazia ou conversava enquanto a gente era adolescente... Meu Deus, minha mãe me eles surtavam. Minha irmã esses dias. Eles surtavam. Ela jaula a gente, cara. Minha mãe jaula. Então, não falar para os nossos pais é até um amor. É um amor da nossa parte. A gente está protegendo. Tá tendo empatia, né? A gente está protegendo. É melhor não saber. Melhor não saber. Né? Então, assim, parte... porque nem tudo a gente entende que vai ser construtivo dizer. Certo? Então, a gente fica na dúvida, a gente cala. É mais fácil falar do que eu penso do que eu sinto. Certo? E hoje é difícil, hein? Sentimento. Ser pai, vamos lá. A série não mostra isso, mas dá pra gente inferir, porque é parte da cultura dominante. Quantas vezes vocês acham que o pai para ao longo da vida, do crescimento do filho, para dizer das inseguranças dele como pai? Nenhuma. Você quantas vezes um amigo falou, meu pai veio trocar... Quantas vezes a mãe para dizer... Quantas vezes ela se questiona no modo como ela educa o filho? Pro filho. Ela diz isso pra amiga, às vezes diz isso pro marido. Às vezes fala, será que eu tô fazendo certo? Pro marido. Mas pro filho, quantas vezes o pai para dizer assim, eu tenho medo. Muitas vezes eu não sei se o que eu estou fazendo e fazendo é o melhor. Sem resposta. Eu quero que você veja, filho, que tem momentos que eu não sei a resposta. Eu não sei. A gente não fala, cara. Então, o filho, se eu não falo as minhas vulnerabilidades, por que ele vai querer falar as dele?
Nossa, aí eu tenho uma pergunta em cima disso. Já ouvi você também que o pai e a mãe não tem que ser, não pode ser amigo do filho. Tá. Vamos pensar essa frase mais profundamente. Vamos mergulhar nela. Vamos Acho mergulhar. que faz sentido aí. Faz super. Ok. O seu filho vai ser como o seu melhor amigo de boteco? Não. Primeiro, por uma coisa muito simples. Ele é o seu filho. Não tem como. Ele é o seu filho. Você é o pai dele. Ponto. Só essa diferença assimétrica já é um fator que cria uma diferença para o nível de cumplicidade, amizade que você tem, ou tipo, não vou dizer nível, o tipo de amizade que você tem com o seu melhor amigo, que é da mesma geração, cresceu com você, passou por experiências similares, não tem como seu filho e você, nem o seu filho, darem isso para o outro. Porque vocês estão em gerações diferentes. Acabou, experiências diferentes. Além de tudo, você é meu pai. Você é a figura muito importante para mim. Você e minha mãe são os meus portos seguros. Por isso que muitos psicólogos já mostraram isso também, né? Que se a criança não sente segurança nos pais, na relação afetiva com os pais, ela tende, não é uma lei universal, mas é muito provável que ela vai se comportar de modo violento, de modo rebelde, na escola, em vários contextos, porque ela está em busca de uma coisa que ela não tem em casa, que é a segurança afetiva. Então, assim, se os pais, às vezes, tendem a ser muito críticos do filho, mesmo querendo bem, gente. Não estou, como você falou aqui antes, né? Não é julgar quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim. Aqui somos sapiens. Para a comunicação não violenta, inclusive, isso aí é uma besteira. Certo? Julgar certo e errado. A gente está olhando para consequências. Certo? Se eu me comporto de um jeito, quais são as possíveis consequências? Né? Então, se o pai está sempre comparando o filho com outros filhos, ou com os irmãos, ou com os filhos dos amigos, se a mãe está sempre comparando, ou se tudo que o filho faz, você põe um defeito, porque você quer que ele seja perfeito, você quer que ele vá longe. Então você está sempre achando que estimula, sendo aquele cara que cobra, aquele cara que não passa a mão na cabeça nunca, que sempre fala foi muito bom, mas você podia ter feito melhor. Você está fazendo com a melhor das intenções, mas você está dando criando grandes chances de que o seu filho nunca se ache suficiente. Certo? E se ele nunca se acha suficiente, é muito comum que isso se reflita nas outras relações dele como comportamentos problemáticos, vamos lá assim, que dificultam. Ele cobra muito dos outros, vira um chefe muito também impositivo, muito autoritário, ou ele não consegue se relacionar, ter um relacionamento estável com outras pessoas, porque ele está sempre também criticando muito e meio que reproduzindo o comportamento. Ou ele vai para uma depressão, para uma autoestima muito baixa e não consegue deslanchar na vida porque ele nunca se acha o suficiente. Então, o título do podcast hoje é um pouco como conversar sem brigar. Sem brigar com os adolescentes. Com os adolescentes, né? Como educar. Como se comunicar com os adolescentes sem brigar. Sem brigar, né? Então é isso, assim, para a comunicação violenta, como é que eu posso dizer que eu estou insatisfeito com alguma coisa, sem cair nesse lugar de dizer que você é uma pessoa defeituosa, ou que você não é bom o suficiente, ou que você faz tudo errado, ou que você não tem capacidade. Como é que eu posso dizer que eu estou insatisfeito sem te julgar? Porque a gente julga, culpa e condena. É assim que a gente comunica, cara. É assim que a gente comunica. Eu chego em casa e eu vejo que meu filho deixou a roupa suja na sala, jogada na sala. Deixou a mochila da escola jogada na sala. Clássico, vamos lá, adolescente. Eu estou insatisfeito, não estou? Porque eu quero o quê? Eu quero ordem. Eu quero colaboração. Todo mundo aqui faz sua parte, a gente vive melhor, em harmonia. Se um não fizer a sua parte, dificulta para os outros. Então, quando eu vejo isso, eu fico chateado, fico incomodado. Tá certo, não tem nada de errado ficar incomodado com isso. Aí eu vou para o meu filho, como eu não fui educado a dizer o que eu sinto e o que eu preciso, no sentido da comunicação violenta, a necessidade, eu vou e digo pro meu filho, você é um bostinha preguiçoso. Quantas vezes eu vou ter que falar para você isso? Vou ter que cortar essa porcaria desse celular para você passar a me obedecer? Então, eu vou para o julgamento.
eu vou para imposição do uso do meu poder para te ameaçar, para conseguir o que eu quero. Né? Então eu vou usar de estratégias, e aí é só perguntar para a própria pessoa que usa essa estratégia. Quando fazem isso com você, como você se sente? Quando alguém impõe algo sobre você ou te ameaça, como você se sente? Quando alguém te julga, diz o que você é, até quando eu elogio, tem hora que não cai bem. Tem hora que você fala, pra que tá me elogiando? Quem ele acha que é pra dizer se eu sou bom ou ruim? Nossa, verdade. Velho. Então, assim, ninguém gosta, cara. E a gente continua usando como cegos. A gente continua reproduzindo esse comportamento. A gente detesta quando fazem isso com a gente, mas a gente faz isso com os outros. Faz isso com quem a gente mais ama. Filho, esposa, irmão. A gente... Aí, o que o Marshall... Quando ele começou a estudar a CNV, o Marshall Rosenberg é o psicólogo americano que criou isso aqui. Né? E ele falava assim, a gente diminui muito as chances de se conectar com o outro se eu uso essa linguagem. Se distancia, né? Porque você cria uma distância. E olha que é o seu filho, às vezes, ele te ama. Mas naquele momento em que você ameaça ele para conseguir algo, ele sente que ele é menos humano naquele momento. Certo? Porque você está tratando ele como menos humano. Naquele momento, uma coisinha se desgasta na relação de vocês dois e fica ali. Meu pai sempre fala comigo desse Exato. jeito. E se isso se repete, você vai virando um câncer na relação. Vai virando um câncer. Vai corroendo aos poucos. Certo? Nossa, você... Então, fica com isso em mente. Porque assim, a série não explora o passado. Não. A gente não sabe como foi a vida dessa criança. Eu até ia pegar um gancho, desculpa te interromper. Pode interromper. Mas a hora que ele fala, que você falou do pai, já veio na série na minha cabeça, porque o pai parece que não era esse pai de trocar muita ideia. Talvez aquele eu imagino cara que não. Não, o cara parece. padrão. Trabalhador, ama de verdade, mas ele demonstra amor como? Dando comida, dando teto. A casa, o quarto bacana. Exato. Dando a melhor escola possível. Fazendo o que ele dá conta de fazer materialmente. É aquele pai que normalmente que é o pai mais comum, eu diria, talvez. Porque a gente está sempre na rotina. Principalmente nas gerações anteriores. Exatamente, assim, exatamente. Como é que eu te mostro que eu te amo? É te dando uma vida boa. E pegando esse gancho, tem 2 momentos que me chamam muita atenção também da série. A parte da psicóloga, no último episódio, que é a hora que ele está trocando ideia ali com o menino. Parte é genial. Também. E uma coisa que a gente conversou, quando a gente estava conversando, alinhando aqui o que nós íamos abordar, é a parte da escola. Porque assim, recentemente uma amiga minha postou um story falando assim, olha uma mãe covarde. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Olha uma mãe covarde. O filho dela está sofrendo bullying da filha. A filha que está fazendo bullying com o filho dela. Sim. E ela mandou uma mensagem assim. Uma parte da mensagem parece impondo. Mas assim, olha... tem acontecido umas situações na escola com meu filho e a sua filha e eu quero conversar com você a respeito disso. A mãe responde assim da menina, isso você trata com a escola e não comigo, obrigado, passar bem. Aí um ponto que me chama a atenção, beleza, a gente tem educação em casa como os pais, só que a gente sabe quando o filho chega na escola, aí a adolescência, o negócio é outro. Porque ele sai desse universo, dessa esfera, desse ambiente e vai para um outro ambiente. Exato. E aí, a hora que você olha a série, você vê os professores, que ali uns momentos, né, que tem um professor dando bronca, o deboche dos alunos do professor, e principalmente aquela cena da menina chutando o rapaz, e ele entra, ela é chamada, acho que pela inspetora de alunos, e ali você vê que... Aquela cena também é maravilhosa. É maravilhosa. Então, assim, muita pergunta dentro de uma coisa só. Mas, o pai que não trocava ideia. A escola... que também não consegue lidar. E a psicóloga, como o menino se transforma depois de um período para conversar com ela, porque ele ficou meio... Ele tava com um tom de ameaça, deboche dela. Debochado, sim. Então acho que a gente pode, sei lá... O menino na psicóloga. Na psicóloga. A psicóloga chega até... Ela fica balançada. Balançada, porque eu acho que ela não acredita. Mas agora essa mensagem aí do story é pesada, né?
Então, é real, não é mentira. É uma coisa que tem tudo a ver com bullying, porque a série é fantástica, né? Mas essa parte da escola, por exemplo, beleza, o pai automático, vamos pensar, né? igual você comentou. Se eu não consigo comunicar com meu sentimento, filho, tal. Eu já tô com dificuldade com meu filho, com minha esposa, com meu companheiro. Com essa parte do sentimento que a gente não consegue. Aí ele vai pra escola. E aí imagina, vou voltar só nessa mãe que se recusou a dialogar com a outra mãe ali. Se eu já tenho dificuldade com as pessoas mais próximas de me entender, eu vou enfrentar uma conversa com a mãe de um outro aluno que tá com raiva do meu filho? Então, assim, é mais fácil eu me eximir, não é? É mais fácil me deixa a escola cuidar disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque provavelmente eu não me sinto capaz de conversar com você e chegar em algum lugar. Porque provavelmente se eu for conversar com você, é capaz da gente aí entrar no braço. Mão, porque você está falando do meu filho. Exato. E eu falar do seu, você vai falar do meu, a coisa vai ficar ruim. Porque as nossas conversas se baseiam em julgamentos, se baseiam em cobranças, se baseiam em ameaças. A gente está o tempo inteiro usando isso. Nossa, tá? Pablo do céu. Aí vamos... Então, essas são as duas mães com dificuldade de conversar entre si. Né? Compreensível, na minha opinião. Não justificável. Sim. Mas compreensível, dado que conversar na nossa cultura, do jeito que a gente conversa, é muito difícil. Conversar sobre assuntos difíceis. Ainda mais filho, então Vai para a escola? A escola é aquilo lá mesmo. Quem estudou sabe que a escola é aquilo. Os professores... Pode ter uma outra escola que sai da curva. Mas a maioria é aquilo. É o professor com seus próprios problemas, sobrecarregado, que também não compreende muito bem a geração dos meninos que estão entrando, mas que chega na escola já com pouquíssima energia e capacidade de lidar com mais do que ele já lida na vida dele. Aí vem um monte de crianças que muitas não têm em casa o amparo para lidar com os conflitos internos. A parte afetiva que você falou. Parte afetiva. Afetiva. E leva isso tudo para a escola, vai virar em comportamento de vários tipos. Desde apatia, desinteresse, até agressão, violência, desordem, falta de atenção. E o professor está com aquela sala com todo mundo em diferentes lugares, cada aluno num lugar. Ele joga a toalha. Ele fala, eu vou fazer o básico, ou eu vou usar o poder, vou pôr um filme aqui, vocês quietos aí, assiste esse filme. Né? Ou eu ameaça, enfim. Ou fica alienado. Né? Porque eu acho que aquela diretora da escola é muito legal, que ela vai andando com os dois policiais e ela é perdida. Nossa, ela tá bem perdida. Eu acho ela é perdida, cara. Ela só sabe onde ficam as salas, o resto ela não sabe da escola. Certo? Assim, já ouvi falar, parece que eu já ouvi falar disso. Mas assim... Né? Então, cada pessoa, assim, eu acho que é legal, a série mostra isso e sem tentar dar lição de moral em ninguém. A gente tira as conclusões, né? Ela não dá nenhuma conclusão pra gente. Ela vai só mostrando. Assim, o professor com dificuldade aqui, o outro gritando com o aluno ali. Na hora de dar o recado, a diretora, né? Tem meio o pessoal debochando. Até mesmo o detetive Leandro que vai falar, né? Então, assim, todo mundo desconectado. Acho que é isso muito que ficou pra mim ali, assim. Né? Nossa, todo mundo desconectado. A equipe da escola desconectada entre si, os alunos desconectados uns dos outros e dos professores. Né? E aí entra aquela cena em que aquela menina, aquela aluna que agrediu um dos amigos, que é o Ryan. Ryan. A menina que agrediu o Ryan, como é que é o nome dela? Jade? Que é a melhor amiga da menina. A melhor amiga da que morreu. Né? E quando ela agride o menino e é levada para uma sala e vem uma professora ficar com ela e conversar, aquela cena é muito legal. Porque a professora quase consegue conectar com ela bem. Aí é no finalzinho que ela fala um negocinho que ela perde a conexão com a aluna sai com raiva. Né? Mas foi um momento em que uma aluna que está no momento que cenas antes estava rebelde, não colaborou com os policiais, verdade. Super respondona e tal... Naquela cena, ela começa a abrir a vulnerabilidade dela porque a professora cria um espaço seguro. Ela fala, né? Conversa comigo. Eu quero te ouvir. E depois de um começo meio hesitante, ela... você acha que eu tô ferrada pelo que eu fiz? Que eu tô encrencada? Ela fala, você sabe que você tá. Que o que você fez foi sério. Né? Mas fala comigo, eu quero te ouvir. E aí ela começa a se abrir. Nossa,
a menina que foi assassinada era a minha melhor amiga. Era a única pessoa no mundo que me aceitava como eu sou. Que não pensava que tinha nada de errado comigo. E nessa hora, o que a CNV ensina pra gente? Quando a pessoa fala uma coisa tão dolorida assim, qual que é a nossa reação habitual? Ficar fazendo assim, não é verdade. Mentira. Nossa. Tem gente que te ama. Não pensa assim. Calma, isso vai passar. Vai passar. Tem um monte de amigos. Eu tô aqui. A gente tenta consolar ou tirar a pessoa desse sofrimento. Parece um monte de coach do lado. Vai, you can, yes. Tipo, exato. Não fica. Não deixa pra energia baixar. Que isso, a não frase pode motivacional ser aqui, vai. Isso então aí. a gente. Desculpa a brincadeira, mas é isso mesmo. enriquecer. O Marshall chama isso de respostas habituais. Na nossa cultura, as respostas habituais são, por exemplo, você chega pra mim e fala assim, cara, meu chefe tá chato, velho. O cara não dá refresco, ele liga pra gente toda hora, ele quer as coisas pra ontem o tempo inteiro, putz, cansativo. Aí eu sou seu amigo, eu falo assim, rapaz, você não sabe o que é sofrer com o chefe, não. Precisa ver o meu. Precisa ver o meu. O meu dá soco na cara, velho. Tipo, então eu vou e comparo o meu sofrimento com o seu, com uma boa intenção, pra você se sentir melhor. Certo? Eu tô no mesmo barco que você. Eu tô com um barco até pior, o então meu barco tá mais fundando que o seu. Fica feliz. É com boa intenção. Mas eu invalido o que você me disse para dizer que o meu é que é importante. A minha experiência é mais dura que a sua. Então, a sua você está exagerando. Tá? Então, isso é invalidar a consequência de comparar o meu sofrimento para mostrar que o meu é maior que o seu. Eu estou invalidando o seu. Né? Então, quando eu respondo assim, eu afasto a chance é te afastar um pouco mais. Você vai pensar assim, não dá para desabafar com esse meu amigo. Eu gosto dele, mas não dá para desabafar com ele, porque ele sempre acha que a experiência dele é pior que a dos outros. Né? Ou é melhor. Mas ele nunca ouve a gente. E aí você sabe que esse amigo é o amigo do boteco, da conversa fiada, mas não é o amigo do desabafo. Né? Então você para de desabafar com ele. Perdeu conexão. Outra coisa comum. Esse chefe seu, aproveita a oportunidade, porque você vai crescer com isso, vai ficar mais resiliente, certo? Então, assim, essas oportunidades são uma oportunidade de crescimento, cara. Aproveita, velho. Né? Porque na minha vida, toda vez que eu tive um chefe chato, eu cresci, cara. Fiquei um profissional melhor. Então, assim, você vai educar a pessoa. Certo? Então, eu passei a te educar agora. Caraca. Todos nós fazemos isso. Já fizemos isso ou fizeram com a gente. O que o Marshall fala? Empatia é uma coisa diferente disso tudo. Empatia é outra coisa. O que é empatia? Naquele momento, a menina disse, essa amiga é a única pessoa que me compreendia, que me aceitava como eu sou. Eu não tenho que contestar o que você está pensando nesse momento. Eu tenho que entender o que está te gerando de sentimento e necessidade. Então, o que eu vou te devolver, se eu quiser verbalizar, vai ser uma entre várias possibilidades, seria, me parece que nesse momento você está se sentindo muito sozinha. Porque você não consegue ver nesse momento alguém que te compreenda tanto quanto ela te compreendia. Nesse momento você não vê. Isso é acolher. Isso é permitir que a pessoa sinta o que ela está sentindo. Ela não está errada por estar sentindo isso. Pode ser que ela mude de opinião daqui 2 minutos, depois que ela foi acolhida. Quando ela é acolhida, quando eu devolvo para ela a compreensão empática, eu ajudo ela a olhar para dentro e se perguntar, será que é isso mesmo? Será que de fato não tem mais ninguém? Porque ele não está me contestando, então eu posso me contestar. Agora, se eu te contesto, você gasta a sua energia se defendendo. E é o que a gente vê na cena. Quando a professora fala, não é verdade, com todo o amor do mundo. Não é verdade, tem muita pessoa que te quer bem. Não, eu não tenho ninguém. Ela começa a gritar. E aí eu acho que a professora chega e vou chamar sua mãe. Aí que o negócio exato, andou.
Então, acho que né? Tem essa. Antes, no começo da cena, ela fala, a gente chamou sua mãe. Ah, é verdade, no começo da cena. Se a menina, depois de saber que a mãe tá vindo, fala que só a amiga compreendia ela, é porque nem a mãe ela não tem a sensação de que nem a mãe compreende. E aí, cara, ela tá sozinha. Eu preciso acolher isso primeiro. Então, assim, seu filho chega para você, seu companheiro ou sua companheira chega para você e expressa uma dor muito grande, para a comunicação violenta, a primeira atitude bacana que você pode fazer é acolher. Não tenta mudar a pessoa. Não tenta mudar o que ela está sentindo. Acolhe primeiro. Porque se você acolher, é possível que por conta própria ela mude de opinião. Porque ela não precisa lutar contra você também. Uhum. É mais uma pessoa que está na minha frente que não me escuta. Se eu tiver isso, eu não quero comunicar com você. Mas se eu vejo que você está aberto, que quando eu digo, nesse momento, o Marshall conta uma história aqui de uma mulher num asilo, uma senhorinha, que não queria comer, não queria tomar os remédios, e só falava, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E os enfermeiros com a maior boa vontade falavam, não pensa isso. A senhora ainda tem uma vida pela frente, ainda tem como fazer amizades, ainda tem como tentava consolar e tirar ela desse lugar. Ela só mudou o dia que uma enfermeira, depois de se inspirar no workshop do Marshall, sentou do lado dela e falou assim, eu ouvi a senhora falar que quer morrer, então a senhora, nesse momento, quer morrer? Ela não lutou contra, ela simplesmente mostrou que ouviu. Aí a senhorinha ficou assim, assustada, olhou para ela assim, surpresa, porque foi a primeira vez que alguém tentou corrigir ela, né, tirar ela desse lugar. Ela falou, eu não vejo razão para continuar vivendo. Aí a enfermeira falou, então realmente você está se sentindo sozinha. Você não consegue encontrar, né, prazer em nada do que você faz hoje em dia. Né? É isso? Perguntando. E ela foi falando. Porque meus parentes já não vêm mais me visitar. As pessoas que eu gostava já morreram, que aqui do asilo já não estão mais aqui. Então, o que eu vou fazer? E ela foi conversando, né? E na medida que essa senhora foi sendo ouvida, ela foi ficando mais leve, até mais alegre. E em algum momento ela começou a rir. Elas começaram a falar de outros assuntos, ela começou a lembrar de coisas que ela gostava. Final da conversa, resultado? Tá bom, eu vou comer a comida, vou tomar o remédio. Traz lá. Assim, a enfermeira só deu empatia. Verdadeira empatia. Ela não falou assim, eu não vou tentar mudar ela. Eu vou ouvir, eu vou acompanhar ela nessa dor, o suficiente para ela aliviar. Certo? E quando alivia, você ganha espaço para poder conversar sobre outras coisas mais construtivas, poder dar um conselho, aí sim. Aí quando a pessoa já recebeu. Então, essa sensibilidade é um treino, obviamente. A gente não vai, né? Mas simples, todos nós temos a capacidade, porque mesmo sem saber CNV, em algum momento a gente já conseguiu fazer alguma coisa assim na vida. A gente conseguiu ter uma conversa que a pessoa falou, obrigado, cara, essa conversa me ajudou. Sim, né? Teve momentos que a gente fez, sem saber o que estava fazendo, mas sabendo que estava tentando ajudar. Então, todos nós temos a capacidade, nós só não sabemos, nós não temos consciência de quando a gente está usando isso, quando a gente não está. A gente faz meio que aleatório. Vou fazer. Você falando, vem na cabeça a cena que ele levanta e começa a gritar com a psicóloga. Isso. Que ele é agressivo ali naquele momento. Eu falo, cara, o pai é o momento da tinta. Será que ele tinha esse momento de estouro? Porque, assim, a gente falou de adolescente e tecnologia. E ser homem. No mundo. E aí, ser homem no ser mundo. Agressivo, ser agressivo. Machista, vamos se dizer. Tecnologia, grupo e violência contra as mulheres, vamos se dizer. Exato. Pegando o gancho no caso da série aí. E hoje né? Tipo, homem contra mulher, esquerda e direita. Pelo amor chato, de Deus, né? Beleza. Quanto isso lá na Floresta Gorila. Né? Mas, assim, ali... Será que tem um espelho, um exemplo em casa? Ou isso foi construído na percepção? Não mostra isso. Isso. Mas essa violência digital. Sim, eu acho que tá o que precisa ser conversado sobre isso, porque ainda é uma camada, tem grupo de discórdia que sai um crime ou outro, mas vem aumentando essa violência. Inclusive, por exemplo, até o professor, não tem a ver com a série, mas eu vi uma matéria que um grupo de alunos
saquearam uma professora, acho que ontem em Caxias do Sul. Puxa. 13 facadas pelas costas, covardes, né? Começa daí já, que pelo amor de Deus, porque ela deu uma nota bronca, ruim, uma bronca. Eu não me lembro de, mas alguma coisa, não faça, ficaram putinhos. Então, assim, o grau da comunicação, o ambiente, somos produtos do ambiente, cria. Mas, e aí, pegando com a violência ali, onde está somando tudo isso? Onde está o erro na comunicação, no exemplo? Eu acho que assim, é legal você trazer isso, porque assim, tudo se cruza. Talvez o pai tenha tido momentos de explosão em casa, a mãe, né? Mas enfim, é a cultura vigente. Você não precisa andar muito, você não precisa ir até a esquina para ouvir alguém buzinando, xingando o outro. Você não precisa andar muito para ver violência. Esse menino está crescendo num mundo violento. Mesmo que em casa as pessoas tentem fazer o melhor para não serem violentas, ele sai de casa, ele vê violência o tempo inteiro. Liga a TV, vê violência o tempo inteiro. Entra na internet. Violência e falsidade. Vídeos e vídeos de violência ou comentários extremamente violentos. Não tem... Aí o que acontece? Nós temos essa linguagem, né? Linguagem julgadora, que a gente usa no dia a dia. Mas a gente, quando está falando de frente para o outro, é mais difícil. Certo? Assim, digamos, vamos supor que eu odeio um certo político, qualquer que seja. E aí, lá na internet, é fácil de eu falar filho da... Xingo. Idiota, corrupto, bandido, sei o que, quero que você morra. Agora, senta na mesa na frente dele e fala isso. Dá. Meu amigo, vai ser bem mais difícil, a chance é bem menor. Você pode até falar que não gosta dele, mas chamar ele de bandido, dizer que você quer ele morto na frente dele... Já muda... Muda demais. Então, a internet ofereceu isso, essa distância. Faz com que essa linguagem seja muito mais comum. Porque eu tenho medo, às vezes, eu não quero dizer para o meu pai na frente dele o que eu penso dele, mas num comentário de internet que eu sei que ele nunca vai ler, num chat, num fórum, né? Vou lá e falo tudo que eu quiser dele, mas na frente dele eu só calo, né? E não falo. Porque eu tenho medo das consequências de falar ali na cara a cara. Então, a ausência do cara a cara no mundo digital, com certeza piorou tudo. Piorou tudo, porque é fácil ser violento agora, né? Cara, eu entro em alguns perfis assim, né, principalmente comentarista político assim, que eu falo, gente, você vai para os comentários, é uma festa de agressão. De todos os lados. Não, de tudo, xingando o comentarista, xingando um ao outro. Não tem, dificilmente você vai garimpar ali um comentário construtivo. Tem. Mas você vai ter que garimpar. Roda bastante, hein? É igual ouro. Vixe! Você tem que... Mas um 80-20 entra de novo. Aí o Pareto vai dar. Certeza que o Pareto entra. Uns 20 comentários talvez você acha ali que tá. Entendeu? Então, assim, a distância. E aí são duas coisas, acho que pelo menos duas coisas muito nocivas. Quer dizer, três, né? Na web. A distância é uma delas. Então, assim, tem uma distância relativa. Eu não estou de frente àquela pessoa a qual eu estou agredindo, né? Segundo, o que eu escrevo fica gravado. Fica lá gravado. Eu posso até apagar, mas se eu não apagar, fica lá, de eterno. Né? Então é perene, é diferente de uma conversa de bar onde eu falo, fulano é um bandido. Bom, o som vai embora e acabou. Certo? Agora, o que eu escrevi na web tá lá, gravado em pedra, né? Então, assim, toda vez que alguém bater naquela página, ele vai ver, né? Então, essa perenidade faz com que eu encontre de novo a mesma coisa. Então, antes, criar um filho, talvez fosse um pouco mais fácil, porque é o seguinte, eu tenho lá os meus valores em casa, harmonia, respeito, não violência, cordialidade, educação. Faço bonitinho o meu trabalho em casa lá com a família, todo mundo, tudo lindo. O meu filho sai, vai para os amigos ou vai para a escola e algumas horas do dia ele é exposto a outras coisas, a outros hábitos, outras pessoas que não ligam tanto, que gritam, que xingam, que não, né? Mas ele vê, né? Um dia ele vê uma briga na escola, não é todo dia que tem. Lá na minha escola, quando eu era pequeno, tinha umas brigas homéricas, mas eram raras.
de vez em quando. Né? Então eu vejo aquilo e eu falo, nossa, ok. Mas aquilo não chega a ser natural para mim. Totalmente natural, porque, bom, 1 vez, 2 vezes no ano. Agora, se eu tenho meu celular e eu posso ver brigas no celular todas 500 horas por dia assistindo vídeo. Eu adoro briga, deixa eu assistir os UFCs aqui. Aí eu fico horas e horas do meu dia assistindo aquilo lá. Ou eu vou ver tretas em escola, eu pego os vídeos de tretas em escola e fico lá olhando aquilo o tempo inteiro. Você está alimentando a alma só com... Aí agora o meu cérebro, ele vai ser reprogramado. Vocês estavam falando aqui de neuroplasticidade, né? Então, mas ele vai ser reprogramado nesse movimento, porque ele vai entender o seguinte, tá bom, isso é o natural. A exceção é sua casa. Esse é o problema, para mim, um dos problemas do mundo digital hoje. Os algoritmos, porque eles vão selecionando aquilo que você dá like, reduz o seu mundo à repetição da mesma coisa. E até amigo próximo que curte joga pra você também. Joga pra você também. E fica. Aí ele fala, ele não curtiu, mas eu vou ficar incentivando ele a curtir, Exato. porque o amigo dele curtiu. Ou enviou lá e você não viu num grupo aleatório. Exato. Então, assim, antes a gente contava com a infrequência, digamos, das coisas ruins para que os valores que você quer educar se firmassem. Então, assim, se de 100% da experiência cotidiana do meu filho, ok, 20% do tempo ele vai consumir merda. Desculpa a palavra. Não, imagina, vai consumir essas porcarias, né? Porque ele vai na escola, porque o horário da TV que a gente assiste em família tem também porcaria. Mas é 20%, cara. 80% do tempo ele está no ambiente familiar, ele está, né, com os amigos mais próximos, relativamente nutrindo os valores que você quer, de um modo mais geral. Agora a balança se inverteu. Agora o seu filho não precisa sair de casa para consumir os lixos que ele normalmente só consumiria fora. E normalmente o pai e a mãe olham e falam, ele tá no celular, tá vendo lá joguinho. Exato, cara, ele tá jogando. Ele fica horas no banheiro. Não tem problema. Não tem problema, porque assim... Tá em casa. Exato, tá em casa, tá protegido, porque é a visão da geração anterior. Você tá em casa, ele tá protegido. A gente tá falando da nossa época, né? Pensa de patins, nem imaginava que fazia de patins. Se a mãe soubesse, morria. Ou trancava, igual você falou, trancava a gente numa jaula, vocês vão sair daqui só quando eu mandar, com a chave, né? Exato. Joga a chave, só a hora que o pai chegar do trabalho vai soltar você. Cara, não, você tem uma ideia. Eu morei num prédio na década de 90, 6 andares, mais um 7º da cobertura, enfim, duplex. E a gente, cara, como as restrições não eram brandas no início lá do prédio, no começo da década de 90, a gente com 12, 13, 14 anos, a gente subia. Olha. Tinha amigo que morava na cobertura, a gente subia para cima do prédio. Olha lá. E o prédio, ele é tipo assim, 3 alas. 1, 2, 3. E tem uma muretinha assim, ligando cada ala do prédio lá na cobertura. A gente ia passando de uma ala para outra. Você é louco. 10 meninos. 12 meninos. Bicho, se minha mãe imaginasse que se ela ver isso aqui, ela vai saber. Bicho, ela fala assim, que é isso? Não morreu de sorte. Não. Entendeu? Não morreu um de sorte, velho. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente faz que os pais nem sonhavam, certo? Mas, de novo, nesse mundo ainda dá para controlar isso. Dá para eu lá fechar. Dá pra... Controlar a internet é muito difícil. Eu estava ouvindo até um podcast do Assunto ontem, falando desse assunto um pouco, e a especialista lá convidada, não lembro o nome dela, falando que os pais têm que monitorar. Cara, vai fazer para você ver o tanto que é fácil monitorar a internet do seu filho. Você não tem condição de fazer isso. Que hora? Você não tem condição de sentar e ficar 1 hora, 2 horas com ele vendo tudo que ele está vendo. Com uma inteligência artificial te ajudando, você dando o comando, ela achando um monte de coisa. Imagina. Cara, não tem condição, não é viável. Então, assim, realmente tem que ser um problema coletivo, não é um problema de família. Não é isolado. Não é. É um problema coletivo. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. Então, assim, as empresas têm que ajudar, o governo tem que ajudar, as famílias, a escola, tem que distribuir. Né? Mas, fundamentalmente, eu tenho uma filha de 13 anos, então, para voltar para essa coisa do adolescente, e eu falei para ela da série, ela não assistiu, mas eu falei para ela, filha, eu assisti uma série que mexeu muito comigo, né? Um menino de 13 anos, da sua idade, na série, assassina uma outra menina que fazia bullying com ele.
E muito influenciado, filha, pela internet, por esse discurso de ódio contra as mulheres. Né? Então, isso... Porque ela usa muito internet, mas ela não tem rede social ainda. Tá? YouTube. E ela gosta muito de desenhar no celular, ela desenha muito. E ela gosta muito de animes. Legal, então, ela consome muito esse conteúdo. Mas a gente vive num dilema, porque desde que ela mudou para Goiânia, eu dei um celular para ficar mais em contato com ela, não ter que toda vez ligar para a mãe. Certo? Porque é chato ficar com essa, né, com essa pessoa no meio das conversas com a filha o tempo inteiro. Então, eu dei um celular e isso tem um pró e contra, né? Então, ela ficou muito apegada ao celular. Certo, Então, mas a gente conversa muito com ela, porque a gente assim, em algum momento, com a mãe dela, a gente tem que abrir os medos. Tem que conversar claramente sobre os medos. Não é assim, educando. É sendo vulnerável. Contando as suas histórias. Exatamente. Assim, a preocupação, o que eu já vi acontecer e que eu não sei muito. Assim, eu quero que ela participe da solução. Boa, certo? Pablo. Boa. Aí eu vou dar um exemplo da minha filha, que você falou como conversar sem brigar, né? Quando a minha filha vem pra cá, a gente mora num apartamento, era de 5º andar, agora é de 7º. Mas era de 5º andar numa época que essa conversa aconteceu. Quando ela vem, ela ficava muito tempo no quarto de porta fechada, com computador e celular. E minha atual esposa é muito preocupada com segurança. Fala, Pablo, aquela janela, eu já não gosto muito de apartamento por causa dessa coisa de ter uma janela alta. Sei que a sua filha não é mais um bebê, mas sei lá, aquela porta fechada. Né? E outra coisa, internet, Pablo, perigo. Ou se ela tem um piripaque lá, com aquela porta fechada horas. Nossa. E a gente não vê o que aconteceu, e aí quando vê já é tarde. Ai, Pablo, você tem que conversar com ela, Então ela ficou assim, desde que a minha filha chegou, ela ficou uns 3 dias assim na minha cabeça. Você tem que fazer alguma coisa, Só que eu fiquei 3 dias sem saber, assim, demorando para agir, porque eu queria, como eu posso conversar sem simplesmente impor uma coisa para ela. Eu ficava tentando, na minha cabeça, primeiro resolver isso dentro de mim, antes de conversar com a minha filha. Aí veio uma ideia, né? Tem um baralho chamado Grok, G-R-O-K. É um baralho de emoções, de sentimentos e de necessidades, baseado na comunicação não violenta. Então você tem lá 50 e tantas cartas, 60 cartas de diferentes emoções, sentimentos, e 60 e tantas cartas que são diferentes necessidades. Por exemplo, necessidade de afeto, necessidade de abrigo, necessidade de amor, necessidade de descanso, necessidade de autonomia, necessidade de confiança. Então, eu peguei essas cartas de necessidades, abri todas no chão da sala, chamei minha filha. Falei, ó, tá vendo aqui? Essas aqui são palavras que representam coisas que a gente quer na nossa vida. Vamos fazer o seguinte, em relação à sua estadia aqui, nessas semanas que você vai ficar aqui, de férias, escolhe 10 cartas que representam o que você deseja. E eu vou escolher 10 cartas que representam o que eu desejo. E a gente vai conversar, vai mostrar uma e vai falar por que isso é importante para mim. Eu vou te falar por que é importante, você vai pegar uma sua, vai falar por que é importante para mim, e a gente vai ficar fazendo isso até acabar as 10 cartas. Cara, ela escolheu as dela, eu escolhi as minhas. Eu comecei com a carta segurança. Por que segurança é importante para mim? Essa coisa de ficar com a porta fechada, o que ela gera de preocupação, dela passar mal e a gente não vê, de ter um acidente naquela janela, a gente não vê, de ela estar usando a internet e eu fico preocupado com os conteúdos, porque eu não quero ficar te vigiando o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo eu também não sei o que você está fazendo. Então, né, eu não me sinto seguro. Falei, eu quero segurança. Agora eu quero que você fale da sua carta. Primeira que ela pegou, confiança. Uou. Ela tinha 11 anos quando isso aconteceu. Confiança. Pai, eu gostaria que você confiasse em mim. Porque eu sei, assim, vocês já me falam, não é de hoje que vocês me falam dos perigos. Eu vejo, inclusive, alguns youtubers que falam desses perigos. Né? Eu não estou em rede social. Eu não vejo vídeo de desafios para fazer aquelas idiotices lá. Que é o que está acontecendo. Infelizmente morreu uma criança aí de novo. Né? Eu não vejo essas coisas. Eu não vejo
pornografia, essas coisas também de sexo, nada, né? Eu vejo os meus animes, eu vejo as pessoas que jogam videogame, que ficam lá jogando e falando durante o jogo. É isso que eu vejo. E eu gosto de ter o meu tempo sozinha, pai, na minha, sem interferência. Eu gosto de desenhar, gosto de ficar ouvindo minha música. Eu não fico só na internet. Eu ponho fone de ouvido e fico horas ouvindo música, pai. Falei, ótimo, bom saber disso. Então agora nós temos 2 necessidades, filhas. Eu tenho a necessidade de segurança, de saber que você está bem, e você tem a necessidade de confiança. Que solução que a gente pode encontrar para os 2 ficarem felizes? Boa. É muito diferente de você impor. Porque ela ficou assim, aí, se a gente combinar que eu vou ter 2 horas para ficar com a porta fechada, vocês ficam mais felizes, você e a Ana? E o resto do dia eu deixo a porta aberta? Vocês podem entrar a hora que vocês quiserem lá. Acho que eu consigo testar essa possibilidade. Consigo testar ela e ver se eu vou ficar tranquilo. O resto das férias, cara. Não precisei falar nenhum dia. Ela abria a porta no horário que ela ia fechar. Ela falava, pai, agora eu vou ficar quietinha no meu quarto, vou fechar a porta. Fechava, dava 2 horas, ela abria. O resto das férias. E a gente não acabou a conversa aí, porque a gente ficou 1h30 fazendo esse exercício. Ela, nenhum momento cansada, nenhum momento impaciente, se divertindo. Quando terminou a conversa, ela falou assim, pai, você podia ensinar isso para a mamãe também. Olha que demais. Porque isso é muito legal. Ô, Pablo, não é punindo, né? É acolhendo. É o acolhimento. Sabe, essa coisa do respeito como ser humano? Eu não deixo de ser pai dela. Então, assim, eu não vou ser amigo. Lembra que a gente falou da coisa de ser amigo, transversal? Não tem transversalidade com o filho. Não tem, gente. Ele é seu filho, você é responsável, inclusive, civilmente, pelo seu filho. Você responde na justiça pelo que der errado com essa criança. Né? Então, assim, não tem como ser uma relação transversal. Vai ter momentos em que o meu limite, se eu achar que tem que pôr um limite, se por mais que eu conversar, as suas ideias não atenderem às necessidades que eu tenho, eu vou ter que falar, eu sou seu pai. Então, assim, a gente discutiu várias possibilidades, mas, infelizmente, as ideias que você me deu, eu não acho que resolvem. Então, nós, por enquanto, vamos com a minha. Certo? Já vai numa... Ai, que droga, pai. Eu sei, é chato. Ter que fazer uma coisa sem vontade é chato, eu sei que é. Eu não quero que seja assim entre nós, mas vai depender da nossa criatividade. Quando a gente achar uma solução que todo mundo fica feliz, maravilha. Nossa, mas uma dica mas boa, quando né? eu tiver que fazer o que eu acho que é certo, eu vou fazer, filho. Porque eu sou seu pai. Então tem um lado que é o filho desenvolve também esse senso de meu pai ainda é uma autoridade para mim, que é importante. Mas é uma autoridade que humaniza. Que quando consegue dialogar, vai sempre tentar dialogar e vai tentar chegar numa solução satisfatória para os dois. Mas que quando não for possível chegar lá, a decisão do seu pai é a que vai valer. Nossa. Então, o mindset, a mentalidade, quando eu estou tentando viver a comunicação não violenta, é assim, eu estou diante de um outro ser humano. Que, como eu, quer ser autônomo, como eu, quer satisfazer as necessidades dele. Então, como é que eu posso lidar com uma pessoa que eu sei que tem as mesmas necessidades que eu? E eu quero que ele satisfaça, porque eu também quero satisfazer as minhas. Então, se torna um jogo de ganha-ganha. Eu quero chegar em uma solução que você também fique feliz. E você, que eu também vai ter interesse em contribuir para as minhas, né? Só para fechar isso, para vocês poderem ver para onde a gente vai, mas tinha que ter 3 horas. A gente vai ouvindo embora. Hein, Gê? Mas, tinha assim, que durar umas 3 horas esse podcast. Exato. Rapaz. Meu Deus, é uma pena que eu tenho tempo. A relação muda pouco a pouco. Porque o Marshall falava assim, não se trata a gente ser perfeito. A gente não vai ser perfeito. Não é sobre isso. Aí ele brincava, né? Ele era muito provocador, ele falava, é ser menos estúpido, um pouquinho menos estúpido a cada dia. De cada dia. Nossa, certo? É verdade, a gente tem que ser menos estúpido cada dia. Menos estúpido, cara. Começar a entender o que está acontecendo e começar a testar novas soluções. Né? E quando você vai fazendo isso com seu filho,
a qualidade da relação vai mudando. E aí onde eu quero chegar para fechar só esse ponto. Na cena em que o filho não consegue dizer para o pai, lá na série, que matou, que o pai pergunta, pode dizer, eu vou continuar te amando, né? Tipo assim, seja lá o que você fez. Você é meu filho, mas me diga o que você fez. E ele não consegue, é porque esse porto seguro, esse ambiente seguro para se abrir plenamente, não vai ser construído numa conversa. Isso é uma construção perene. Você precisa começar a construir com seu filho para que no dia que ele fizer uma grande besteira, ele sinta seguro o suficiente para dizer para você, pai, eu fiz a besteira. Mas para ele chegar lá, ele precisa ter visto ao longo do tempo. Ser acolhido, tem todo um... Entendeu? É uma construção que começa nessas pequenas coisas, nesse diálogo do cotidiano. Eu falo para minha filha muito isso. Eu falo assim, filha, eu sei que você não me fala tudo, né? Aí ela dá uma risadinha assim. Que acontece com ela, né? Eu falei, e nem quero que você fale. Né? Eu só quero que quando acontecer uma coisa muito ruim, ou que muito dolorosa, ou se alguém te propor uma coisa que você sente que é errado fazer, que antes de fazer, você partilhe comigo, ou com a sua mãe, ou com alguém adulto, que seja dessa nossa rede. Né? Pode ser a sua madrasta, pode ser sua avó, mas assim, partilha com alguém. Né? Você não precisa partilhar tudo, mas nesses momentos é importante para a gente saber o que está acontecendo com você. Se você estiver sofrendo bullying, se você estiver estiver triste, sem vontade de fazer as coisas, né? Se você estiver com raiva demais, partilha comigo. Porque isso me importa muito. Não o que você faz, tudo o que você faz no seu dia a dia, mas saber se você está bem, se você não está. Poder dialogar com você quando você está pensando em fazer uma coisa que eu acho que pode ser danoso. Conversa comigo. Né? Então, esse tipo de coisa vai fazendo com que ela sinta cada vez mais... E é legal porque eu falo assim, me testa, filha. De vez em quando me fala uma coisa que você tem medo de dizer, porque você acha que eu vou te dar uma bronca. Me testa. Joga aí. Joga. Se eu te der uma bronca, você pode jogar na minha cara. Falar, você disse que ia me escutar e ia me acolher, pai, primeiro. Né? Boa. Porque é isso que eu quero fazer. Eu quero que você perceba que não tem nada que você faça que eu vou simplesmente te crucificar. Eu vou te ouvir, eu vou tentar entender as razões e vou conversar com você sobre danos que isso pode causar e a gente vai tentar chegar num consenso. Mas eu não quero partir da punição. Que eu acho que a punição, nos dias atuais, acho que a punição piora, vai agravar, acho que mais a situação. Porque, querendo ou não, adolescente tem aquela coisa proibida, né? Quando é proibida, parece que é até mais gostoso. A gente foi adolescente, todos sabe nós que vai sabemos, fazer todos nós cagada. sabemos. Mas isso que você está trazendo pra gente, pessoal aí de casa que ficou presente e futuro, né, Glauco, que tá nos assistindo, gostou desse episódio onde a gente laçou tudo, né? Integrou tudo. Comunicação, linguística, tudo que envolve a comunicação, né, Pablo? Exato. Então, se você quer deixar seu comentário, interagir aqui com a gente, comenta. Se você também, como pais, né, Glauco? Coloca o que você sente. Põe seus sentimentos também, o que você sente quando vê o filho, que dificuldade que você tem de falar. De repente, o Pablo aí, vendo seus comentários, né, Pablo? Pode responder, ajudar a compartilhar o conhecimento dele aqui, que foi muito importante pra gente como pai. E espero pra você aí que tá com a gente agora, agradecer sua atenção até aqui. Então compartilha, curte, se inscreva no canal e participe. Passa pra frente, que esse é um assunto bem legal. É uma série, se você não assistiu, assista, que mexe muito. Tem gente que fala, não gostei, a câmera não sei o quê. Fantástica a forma que é filmado. Não julgue o pai, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que acontece na cabeça do menino, os amigos. E você... Nossa, Pablo, você deu várias dicas aqui. Exato. Pena que o nosso tempo... O tempo Pablo, sempre acaba. Eu assustei, porque eu pensei, já passou rápido. Vai, Glauco, vai jogar pro Pablo essa? Por favor. Pablo, a gente sempre pede pra imitar o Glauco e Giovanna. Enquanto existia a senha do YouTube da Giovanna, enquanto existia o YouTube, a gente fala que não crie mais nada, não. Não crie mais nenhuma rede social. YouTube, te amamos. Agradeço você, YouTube. A gente fala que o YouTube é evergreen, né? Vai durar pra sempre. Igual você falou do comentário, o seu vídeo vai durar pra sempre. E aqui pra Cindy e pro pessoal de casa, Pablo, qual que é a mensagem que você quer? Agora eu vou imitar o Glauco de novo, Giovanna. Ecoar pela eternidade. É isso aí. Manda aí, Pablo. Boa. Eu acho que... Bom, pensando até na série, eu acho que uma das coisas doloridas da série
é essa... Assim, a família é muito julgada pelos vizinhos. Nossa, né? O filho, obviamente, julgado. Muita gente discute fora da série se ele é psicopata, se não é. Eu, particularmente, não tive essa leitura dele. Acho que ele é uma criança sem consciência. Mas em vários momentos eu vejo que ele tem sentimento, sim, tem muita coisa lá. Mas assim, eu acho que talvez o recado é assim, a gente pode ter relações, gente, que partem desse outro lugar. Desse lugar do respeito mútuo. Seja com seu filho, seja com seu irmão, seja com a sua mãe, seja com seu companheiro ou companheira. A gente pode partir de um outro lugar. Qual que é esse outro lugar? A gente não discute quem está certo e quem está errado. Não é mais esse jogo. Boa, Paulo. O jogo é como podemos tornar nossas vidas melhores. Nossas. Não é como você pode fazer a minha melhor. E nem como eu posso sozinho só fazer a sua melhor. Não. Como nós podemos trabalhar juntos. Quando eu estou com essa mentalidade, a gente já tem os recursos. Mas eu preciso estar com essa mentalidade. Quando eu olho para o meu filho pequeno, eu não posso ver uma criança idiota, irresponsável, teimosa. Eu tenho que ver um ser humano tentando ser feliz. E eu quero saber como nós podemos ser felizes juntos. Na nossa convivência, com o nosso jeito de ser. Né? Então a CNV trabalha muito isso. Ela tira a gente desse paradigma de certo e errado. Então meu convite para você é: compre esse livrinho. Boa. Eu não ganho nada. Eu posso fazer marketing com ele sem O Pablo não tá ganhando comissão, gente. Tá? Compre, porque você vai contemplar essa outra possibilidade. Contemplar esse outro paradigma e você decide. Vou usar, não vou usar, vou testar, não vou testar. A decisão é sua. Eu falo nos meus cursos, eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Eu estou aqui para te dar uma possibilidade, te ofertar um recurso. Usa se você quiser. Sim. Tá? Mas eu, na minha vida, só melhoras. Só melhoras. Só melhoras. A relação com a minha filha é melhor, com a minha esposa é melhor, no meu trabalho Tudo é melhor, melhor. a energia, o clima, ambiente, né? Bem melhor. Ô, Pablo. Obrigado por me trazer aqui. A gente poderia ficar pelo mais, convite. legal, né, Gê? Obrigada, Giovana. Obrigado, Gê. Pessoal de casa, comunidade. Até o próximo episódio, se não for antes. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Sensacional. Sensacional. Nossa, Pablo.